Na verdade, Malhação, pra valer, acabou em 2019. A Malhação chegou ao fim depois de 27 anos no ar. Malhação foi um experimento que a Globo fez em 1995 que nem eles imaginavam que fosse chegar tão longe. Porque a ideia que a Globo tinha em 1995, quando eles estrearam Malhação, porque eles queriam ter alguma forma de criar novos talentos, de trazer novos talentos para a tela. O intuito inicial de Malhação era ser esse celeiro de talentos, era ser aquela novela em que eles colocavam os atores novos, inexperientes, para contracenar com atores mais experientes, com autores mais experientes, desenvolverem mais o talento de dramaturgia, de atuação, para, no futuro, eles poderem estrelar alguma produção da Globo. E, em 27 anos, muita gente boa saiu de Malhação. Sim, eu sei. Malhação, no começo, ela teve o estigma de ser alguma coisa ruim. Teve, no começo, você, que com certeza pode ter mais idade, tem um certo preconceito com Malhação. Admite. Eu sei que você tem um certo preconceito com Malhação. Porque a Malhação, no começo, tinha essa ideia de que era um produto ruim, um subproduto dentro das produções premiadas que a Globo fazia. Então Malhação tinha esse estigma de ser algo menor, algo feito ali só para dar emprego para as pessoas que estavam começando ou que queriam aprender alguma coisa de atuação. Tem algum talento em treinamento, por a gente pode assim dizer. Só que com o passar dos anos, um produto como Malhação, ele vai se desgastar. Malhação, ela não é uma novela no sentido mais tradicional desse termo. Malhação não é uma história que tem começo, meio e fim. Não é uma história igual a uma novela. Não é uma história que se passa ali em poucos meses e conclui. Malhação foi pensada para ser aquele formato de soap opera americana. O que é isso? Aquelas histórias nos Estados Unidos que nunca acabam. Aquelas histórias que vai renovando o elenco, vai renovando os cenários, vai renovando as histórias, mas sempre sob aquele mesmo objetivo. Nos Estados Unidos isso é bastante comum. Por lá eles já fazem isso há muitos anos. E teve muitas soap óperas americanas que duraram mais de 50 anos. Algumas eu acredito que ainda estão no ar até hoje. Ou seja, quase 70 anos. 80, que a televisão americana surgiu em 1940. A televisão americana surgiu 10 anos antes do Brasil. Então há 80 anos que tem muitas produções do tipo lá. E tem esse nome porque os patrocinadores eram marcas de sabão, então por isso que tem esse nome de soap óperas. E elas são esse formato de novela em que, que a história nunca termina. A história começa, mas ela nunca termina. Ela vai se estendendo, o elenco vai mudando, os cenários vão mudando. Às vezes eles acrescentam outros elementos na história, às vezes eles mudam alguma outra coisa, mas o nome é o mesmo, o objetivo é o mesmo, que é manter aquela história indefinidamente no ar, por anos e anos a fio. A Globo resolveu experimentar isso em 1995 com Malhação. Eles já estavam naquela fase de expansão. A Globo, na ocasião, tinha 30 anos no ar. Eles resolveram usar a Malhação como parte dessa comemoração dos 30 anos que eles tinham. E fizeram essa novela assim. Algo que eles iam manter no ar por muito tempo. No começo deu bastante certo, porque ela conseguia atrair a audiência mais jovem, especialmente a audiência de crianças, porque não se tinha um produto voltado especificamente para esse público no Brasil. Claro, o SBT já exibia novelas com esse público mais infantil. O SBT já fazia isso desde o final, desde a década de 80, com as novelas mexicanas, mas como a gente já falou, era mexicana, não era uma coisa produzida no Brasil. Não era uma coisa feita no Brasil, com atores brasileiros, com histórias brasileiras, de crianças brasileiras, de jovens brasileiros. Eram histórias, assim,
universais de uma certa forma, porque todas essas histórias de jovens são algo bastante universal. Mas isso já não era tanto uma novidade na televisão naquela época. O SBT já exibia, ainda que fosse mexicano, mas já se fazia isso. A Globo, ela tentou fazer, claro, novelas para esse público. Uma delas, inclusive, está sendo reprisada hoje, que é Sonho Meu, que tem um núcleo das crianças e foi um bastante sucesso na época, foi 1993, 1994. E foi uma novela que já começava a introduzir esse público mais jovem, o sucesso que eles tiveram. Foi daí que veio também essa necessidade de você ter um público, de você ter um produto para esse público mais jovem. E teve um período, sim, que Malhação quase saiu do ar. Isso foi, aliás, 2 vezes que isso aconteceu. A primeira delas foi em 1998, que Malhação quase saiu do ar, porque a audiência era muito ruim. Porque naquela época, o SBT já tinha se tocado que eles também tinham que produzir algo para este público mais jovem. Até porque o próprio SBT sempre cultivou a audiência do público mais novo. O SBT sempre teve esse público. Se você acha estranho o SBT produzir novela para crianças e adolescentes, na década de 90 e na década de 80 eles já faziam isso. Não é uma novidade. Mas, naquele momento, o SBT tinha estreado Chiquititas, que foi um dos grandes sucessos em novela para esse público jovem no Brasil. Se não o maior sucesso. Muito mais até do que Malhação, porque muitos atores que fizeram Chiquititas, inclusive, migraram para Malhação anos depois. O sucesso de Chiquititas foi muito grande naquela época. O sucesso que o SBT tinha com o público jovem era muito grande. E isso atrapalhou a Globo por muitos e muitos anos. E Malhação quase saiu do ar em 1998. Teve um momento que eles tentaram transformar de novela para um programa de jovens, que foi a Malhação.com. Isso foi em 1998. Eu posso estar enganado, mas foi em 1998. A Globo tentou fazer tudo isso naquela época. Depois eles viram que não dava certo e recriaram a história de Malhação, tiraram o cenário da academia e fizeram o cenário que todo mundo conhece, da escola mesmo, da escola normal, convencional. Claro que colocaram elementos de uma academia, porque afinal o nome da novela é Malhação. Então quase toda Malhação que se surgiu, se tinha algum esporte envolvido ali para dar sentido ao nome Malhação. E o ápice que Malhação atingiu dessa fase aconteceu no ano de 2004 com a Vagabanda, que foi, acho que, a temporada de maior sucesso que Malhação teve, a temporada que mais atraiu a audiência. As outras foram mais ou menos, tiveram uma audiência boa, um público bom, mas o ápice foi em 2004 com a Vagabanda, que inclusive revelou a Marjorie este ano para o Brasil inteiro. Malhação teve esse auge, mas depois ela foi começando a perder importância, em especial na década de 2010 para cá. De 2009, que acho que foi a última temporada que eles fizeram usando o cenário do Múltipla Escolha, usando um pouco do passado, que as histórias vinham contando e vinham se complementando. Em 2010, na temporada de 2010, eles cortaram isso e começaram a fazer, de fato, histórias independentes, que não havia uma ligação entre uma e outra. Uma acabava, começava a outra, mantinha o mesmo nome. E eles fizeram isso por 10 anos. Malhação simplesmente acabou em 2019. Foi a última Malhação que a Globo produziu. Toda Forma de Amar. E que ela acabou melancolicamente por causa da pandemia. Eles só gravaram um final meio michuruca ali, porque a novela já estava no ar e eles tinham que terminar aquela história. Porque se eles não terminassem ia ficar um pouquinho chato. Mas já em 2019 havia essa indicação de que Malhação não ia continuar. Na verdade, Malhação, pra valer, acabou em 2019. Havia, sim, a intenção de continuar produzindo Malhação. Havia essa intenção de continuar levando isso adiante, porque, a bem da verdade, Malhação sempre funcionou como esse celeiro de talentos da Globo. Muitos artistas da Globo começaram em Malhação. Independente de serem atores, diretores, escritores, muitos começaram lá. A Globo queria manter isso.
mas eles já não queriam mais manter o mesmo nível de histórias. As histórias praticamente para jovens, sem muita novidade. E isso foi o que pesou e fez com que a Globo cancelasse Malhação. Não tinha mais uma novidade para contar. Eles já tinham contado bastante história. A gente sabe que toda novela, filme, série conta a mesma história. Toda dramaturgia funciona assim. Você tem um conflito, um vilão, um mocinho, e a diferença que rola entre cada uma dessas histórias é a forma como elas são contadas, a forma como elas se desenrolam. Malhação já tinha explorado muitas dessas formas. Tanto que a Globo decidiu por não mais produzir Malhação e encerrar. A pandemia ajudou? Ajudou porque o elenco de Malhação é o mais jovem de todos e o que menos está vacinado. Então já era um perigo para eles, porque eles têm que conviver com atores mais velhos e eles precisam desses atores mais velhos para fazerem as novelas principais. Esse foi o principal motivo do porquê a Globo cancelou Malhação também. O que vai vir depois disso? A Globo ainda não disse o que vai vir depois de Malhação. Sim, eles já divulgaram a programação. A gente sabe que a partir de segunda-feira vai ser o Cone até às 6h30 da tarde. Não estou falando nesse sentido. A Globo acha que não devia manter esse horário vazio, que eles deviam continuar produzindo alguma coisa para esse horário, uma novela para esse horário. Agora, o que eles vão produzir? Eles ainda não disseram. Muito provavelmente a gente só vai ter alguma novidade do que eles vão colocar nesse horário das 17 horas, 17h30, lá talvez para 2023, 2024, quando essa pandemia já estiver controlada. Se você chegou até esse ponto do vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal e de deixar o like de vocês. E se você está vendo a gente em outras plataformas, é só clicar no botão seguir. Afinal, se é inscrito ou seguidor, cada plataforma tem a sua nomenclatura, mas o objetivo é o mesmo. Quanto mais, melhor. Então, vamos lá, dá essa força aí pra gente. Eu vou deixar aí do lado os outros 2 vídeos em que a gente fala um pouquinho sobre o que está rolando na televisão. Em especial esse aqui, sobre Um Lugar ao Sol e o fracasso que essa novela está sendo na Globo, o maior fracasso do horário das 21 horas. A gente se vê nesses 2 vídeos aí ou em qualquer outro vídeo aqui do Faro Pop. Tchau, tchau!